Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Febe, uma cristã exemplar, a história de uma mulher que viveu para servir a igreja. Esse é o tema da mensagem à luz de Romanos, capítulo 16, versos 1 e 2. A carta aos Romanos é muito singular, especial, não apenas pelo conteúdo, porque é a carta de maior densidade teológica das Escrituras, mas pela maneira como termina. É uma carta curiosa, porque Paulo, o escritor da carta aos Romanos, ele termina no capítulo 16, fazendo menção a 26 pessoas. Ele cita nominalmente 26 pessoas, dentre elas essa personagem chamada Febe, que nós vamos tratar aqui algumas coisas sobre a vida dela. Um grande pregador chamado Warren Wiersbe, ele pregou um sermão memorável no capítulo 16 de Romanos, e ele dividiu o capítulo 16 em 3 partes, o seu sermão. Ele dividiu, primeiro, amigos para saudar. Paulo está saudando pessoas próximas a ele. Paulo vai falar de inimigos que se deve evitar. Paulo vai falar de algumas pessoas que estavam de grande dificuldade para a igreja em Roma e em outros lugares. E ele vai falar sobre servos que devem ser honrados. Amigos, inimigos e servos. É o que Paulo vai tratar no capítulo 16. Hoje eu quero tratar sobre essa personagem, a Febe. E o texto diz assim sobre ela: recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. O nome de Febe surge e desaparece aqui. Tudo que nós sabemos sobre essa irmã está registrado nesses 2 versos. Mas é uma apresentação muito singular, porque Paulo vai fazer muitos elogios a essa irmã por nome Febe. E aqui nós podemos aprender algumas lições. Eu queria sua atenção, porque nada na Bíblia é eventual, casual. E se dessas pessoas todas que Paulo cita, se a que mais ele traz informações biográficas é Febe, alguma coisa proveitosa podemos extrair daqui. Eu queria então pensar sobre alguns predicados dessa cristã exemplar, que pode ser muito útil na nossa jornada. O primeiro elemento que se destaca aqui é o fato de que ela é convertida, uma irmã em Cristo. Paulo diz, recomendando-vos a nossa irmã Febe. Paulo a chama de irmã, não é pouca coisa. E mais, não é apenas irmã de Paulo, é nossa irmã. É irmã dos cristãos em Cencreia, Corinto, é irmã dos cristãos em Roma, para os quais Paulo escreve, é irmã de todos nós, é irmã daqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador e receberam a graça de serem chamados filhos de Deus. Febe é uma cristã. Com essa recomendação, e ao chamá-la de irmã, Paulo está confirmando a autenticidade da fé de Febe. Paulo era alguém experiente, Paulo era alguém que tinha intimidade com Deus, e Paulo conhecia essa pessoa, e ao chamá-la de irmã, Paulo sabe que Febe tinha, de fato, uma vida com Deus. É muito curioso porque, embora não saibamos com detalhes, em algum momento da sua vida, essa mulher teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ela não era alguém que frequentava a igreja em Cencreia, ela não era alguém afeiçoada à mensagem do Evangelho, era alguém que passou pela experiência do novo nascimento e agora era irmã de Paulo e irmã de todos aqueles que são filhos do Deus Altíssimo. Alguns conjecturam sobre em que ocasião Febe teria se convertido, e muitos, ao longo de 20 séculos de tradição cristã, sugerem que ela se converteu na ocasião em que Paulo exerceu por mais de 1 ano e meio seu ministério em Corinto.
E Febe, possivelmente nessa ocasião, se converte à fé cristã, é discipulada e catequizada pelo próprio apóstolo São Paulo. Cencré ficava muito próximo à cidade de Corinto, coisa de 10 a 15 quilômetros. Cencré era apenas um porto, a cidade é Corinto, onde Paulo viveu, onde Paulo plantou igrejas, onde Paulo fez um trabalho notável. Outra coisa curiosa é o nome dela, Febe. Na mitologia grega, Febe é um dos titãs, os 12 titãs, filhos de Urano e Gaia. É a primeira deusa que os gregos reconhecem como uma deusa lua, daí o nome Febe, radiante, a luz que radia da lua. E os gregos adoravam a deusa Febe, que tem alguns parentes mais famosos, como por exemplo, a Diana ou Artemis, ou o neto Apolo, chamado de Febo, o deus Sol. Essa mulher, cujo nome é oriundo dessa comunidade, ou dessa cultura pagã, sincrética, ela certamente adorava as outras divindades, ela vivia como uma pagã, mas foi encontrada pela boa nova do Evangelho, e ela foi transformada. O nome está vinculado ao paganismo, às religiões, à mitologia, à idolatria greco-romana, mas ela foi alcançada por aquele que Malaquias chama de o sol da justiça. E agora era irmã em Cristo. Não radiava, não transmitia a luz da lua ou da deusa lua, Febe, mas a luz de Cristo. O Sproul, falando sobre o nome dela, diz assim: o nome de Febe vem de uma deusa pagã. Na igreja primitiva, os cristãos que haviam recebido o nome de deidades pagãs mantiveram seus nomes após a conversão, porque a origem dos nomes já não tinham qualquer significado religioso ou teológico. Não havia nenhuma maldição no nome. Um dos grandes exegetas do Novo Testamento é um homem chamado Apolo, o deus Sol, Febo. No entanto, os nomes não têm mais nenhum significado. O fato é que a vida foi transformada pelo poder do Evangelho. A conversão é mudança de vida. Certamente Febe, criada nessa tradição, era adoradora dos deuses pagãos da Grécia Antiga, mas ela foi salva pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu penso que a experiência dela é muito similar à experiência dos cristãos tessalonicenses. Quando Paulo escreve a primeira carta, no capítulo 1, nos versos 8 a 10, Paulo diz o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, naquela região ali, Macedônia e Grécia Antiga, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E aqui vem a diferença que o Evangelho faz. Como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Toda aquela cultura greco-romana, criada no paganismo, na idolatria, nos múltiplos deuses, no panteão grego, uma vez alcançado pelo Evangelho, entendeu uma verdade que os homens precisam entender: os deuses nada são, fabricados pela mente corrompida dos homens. Só existe um Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, o Deus vivo e verdadeiro. E esses todos, e Febe inclusive, quando foram alcançados pelo Evangelho, deram as costas ao paganismo, deram as costas à idolatria e passaram a servir a quem? Ao Criador dos céus e da terra, ao nosso único, vivo e bendito Deus. Conversão é mudança de vida. E aqui é a primeira aplicação que a gente aprende com essa senhora, com essa irmã. A verdadeira conversão muda a vida da pessoa. Nós não sabemos quantos anos ela tinha. A tradição cristã supõe que ela era uma mulher de meia idade, talvez uma viúva, e como eu vou falar no último ponto, uma pessoa de muitas posses e influência. No entanto, o fato é, em algum momento da sua história, aprove ao Deus soberano mudar o curso da sua história. E ela agora era filha do Deus Altíssimo. Brilhava a luz de Cristo. O nome permaneceu pagão, mas a vida foi transformada pelo Evangelho. Houve mudança. No passado sem Deus, sem esperança. Agora com Cristo, luz
para as nações, luz de Cristo para toda a região, e ela desfrutava do bom testemunho dos irmãos. Eu pergunto se nós temos transmitido a luz de Cristo, se nós tivemos de fato a vida transformada pelo Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, embora eu já tenha dito isso aqui inúmeras vezes. A quantidade de pessoas não convertidas nas igrejas cristãs é uma vergonha e um escândalo completo. Sobretudo em países onde se há liberdade religiosa. A quantidade de pessoas que frequentam igrejas que nunca passaram pela experiência do novo nascimento é um escândalo. Por quê, irmãos? Observem, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. A graça que salva é a mesma graça que transforma. E a única coisa que pode dar segurança de que você é um salvo é a transformação que o Evangelho promove. Não é um salto prodigioso da noite para o dia, não. Mas a progressão, a mudanças substanciais, sobretudo no caráter, na vida, nas afeições, na mentalidade, no modo de viver, no modo de falar. Houve mudanças substanciais na vida de Febe. Nós não podemos julgar o coração, e aqui muitas pessoas se confundem com isso. Nós não podemos julgar o coração, porque só Deus conhece o coração. Mas nós podemos e devemos julgar as ações, os frutos. Como eu posso saber se alguém é ou não cristão? Pelos frutos. Palavras, ações e atitudes revelam se você pertence ao Senhor ou se não pertence a Ele. Uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. São os frutos, ou como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Tu dizes que tem fé, mostra-me as tuas obras, mostra a tua vida. Quem é você? Como você vive? Febe foi transformada pelo Evangelho. Não era uma cristã nominal. Não era alguém que frequentava a igreja dominicalmente, apenas, embora isso seja útil e necessário. Era alguém que teve um encontro com Cristo. E Paulo diz, recomendo-vos a nossa irmã. Ela nasceu de novo. Havia sinais substanciais de que ela tinha realmente passado por essa experiência que só Deus pode operar. Quero lhes contar uma história curiosa de um homem chamado Luiz Zamperini. Esse homem nasceu no início do século XX, 1917. Eu vou chamar de a comovente história de um homem transformado pela mensagem do Evangelho. Ele nasceu em Nova York, mas foi criado na Califórnia. Ele é filho de imigrantes italianos pobres, vindos da Europa empobrecida, já no início do século XX, antes da Primeira Guerra. E ele cresce com muitos sinais de desajustes, comete alguns delitos, alguns atos de delinquência, começa a se envolver com álcool, com bebida, é muito jovem. E o seu irmão, e a despeito de todas as disciplinas da família e até mesmo das autoridades da cidade, ele continua num caminho obstinado, indo de mal a pior. Até que o irmão tem um insight, diz, bem, eu vou tentar ajudar meu irmão. E faz uma matrícula na escola para que ele integrasse a equipe de atletismo. Ele começa a correr e se destaca. Era a habilidade dele. E aos 19 anos, ele é o primeiro e o mais jovem atleta americano a participar das Olimpíadas de Verão em Berlim. E ele começa a destacar, ele ganha status de atleta olímpico, bate recordes nos 1.500 metros. E agora ele está classificado para as Olimpíadas de Tóquio em 1940. Tem uma foto dele correndo aí, muito interessante, uma foto antiga. Esse é o Zamperini. Agora ele está classificado, tem status de atleta olímpico, ele é uma espécie de celebridade nesse período. Mas as Olimpíadas de Tóquio não acontecem, porque eclode a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o Japão já tinha desistido das Olimpíadas por conta da guerra com a China. É uma história bem complexa, mas o fato é que ele não vai para as Olimpíadas, mas é convocado para a Segunda Guerra Mundial. Ele está no fronte. E o avião no qual ele está é abatido, e ele então agora, com um grupo de amigos, está no Oceano Pacífico à deriva. E eles passam 47 dias em alto mar. Os amigos morrem, só ele e um outro sobrevive. E ele estava já em completo desespero, em alto mar.
ele se dirige aos céus e faz uma oração. Deus, se o Senhor existe, livra-me disso aqui. Eu quero te conhecer e te servir. Ele estava já em estado de inanição, sem água. E começa, de alguns minutos depois, chover. E aquilo o salvou, aquela chuva, aquela água que ele pôde beber ali. E então uma fragata japonesa encontra, porque as correntes levam eles para as Ilhas Marshall, que já estavam sob dominação japonesa à época, e agora ele está como prisioneiro de guerra no Japão. E fica lá por todo o tempo, até o final da guerra. Quando termina a guerra, ele volta para os Estados Unidos na condição agora de herói de guerra. O Zamperini está vivo. Pode voltar essa imagem. O Zamperini está vivo. Só que ele começa a ter sinais de perturbação por conta do que ele enfrentou na prisão, no campo de concentração no Japão. Ele começa a se envolver com álcool, com problemas no casamento, ele está à beira de cometer suicídio, até que a sua esposa, que já estava frequentando cultos em uma igreja batista, o convida para participar da cruzada evangelística Minha Esperança, em que um jovem chamado Billy Graham está pregando. Ele se converte em 1949. Tem uma imagem dele aí com o Billy Graham. Se tornaram amigos, cooperadores. E esse homem é alcançado pelo evangelho da graça. Um ano depois da sua conversão, ele diz: eu vou voltar para o Japão. Não mais para bombardear o Japão, mas para pregar o amor de Cristo aos japoneses. Ele volta para o Japão, começa a pregar, encontra-se com um dos guardas que mais o perseguiu na prisão, abraça-o, chora-o, fala do amor de Cristo. Ele volta a essa prisão e traz a memória. Não está mais amargurado, adoecido pelo que passou, mas agora destilando graça, luz, uma vida transformada pelo Evangelho. Isto é cristianismo. Isso é Evangelho, não é firula. É o poder de Deus transformando pessoas. Recentemente, eu acho que em 1998, ele foi convidado para levar a tocha olímpica nos Jogos de Inverno de Nagano. E ele disse uma frase curiosa para os repórteres do Japão. Quando se recebe Cristo, tornamos-nos uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Isso é o Evangelho. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, como é possível alguém permanecer na igreja e continuar sendo intratável? Com graves problemas no caráter? Sem nenhuma afeição pelo Salvador? Sem nenhuma afeição por aquilo que Deus ama? Sem nenhum sinal evidente de mudança? Fica sob suspeição. O Evangelho transforma, o Evangelho muda. A conversão é literalmente deixar o caminho das trevas para o caminho da luz. Zamperini, entre outros, é um grande exemplo de que o Evangelho está em ação no mundo e muitas pessoas têm sido transformadas pela mensagem do Evangelho. Se você quiser conhecer mais sobre a história dele, eu sugiro um livro chamado Invencível. Se não tiver condição de ler o livro, assista o filme. Não está mais em cartaz. Ano passado, Angelina Jolie publicou, ou na verdade produziu esse filme, muito interessante, embora não aborde o aspecto da conversão, só vai até o final da Segunda Guerra Mundial. É um filme muito curioso sobre a história de Zamperini. E agora, um outro estúdio nos Estados Unidos está produzindo um documentário sobre a conversão dele. Ele faleceu ano passado, aos 96 anos, e até o último dia disse: o que fez diferença na minha vida foi o Evangelho. Da amargura para o amor às nações. Um homem notável, Zamperini. Um dos hinos que mais ele gostava, curiosamente, é um hino que eu muito aprecio desde a minha conversão, que é o hino que nós vamos cantar no final dessa mensagem, se Deus permitir. O hino 46, do cantor cristão. Eu vou ler para você as estrofes deste hino. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. A segunda estrofe diz: minha vida, todo ser quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Foi o seu querer, foi o seu poder. Cristo quem transforma. A primeira lição que a gente aprende é esta: o Evangelho é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Conversão é mudança de vida. Leiamos todos Mateus 5,16. Palavras de Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Febe glorificou a Deus, Zamperini também, e nós todos somos chamados a demonstrar uma vida diferente para a glória de Deus. O segundo elemento que podemos aprender, um predicado, um aspecto positivo na vida de Febe, ela é uma pessoa recomendada. Uma irmã digna de confiança. A expressão pode parecer estranha, mas é a mais adequada. Recomendado. Os irmãos vão entender por quê. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Naquele tempo, mais do que hoje, irmãos, as cartas de recomendação eram extremamente necessárias. Por quê? Não existia, como existe hoje, uma rede hoteleira, onde você pode transitar de uma cidade para outra e se hospedar e fazer o que tem para fazer naquela cidade, naquela localidade. Os hotéis, ou as pensões à época, eram antros de imoralidade e ladruagem, perigos. De modo que os cristãos, sobretudo os cristãos, contavam com essa network, contavam com essa rede de amigos e de irmãos que recebiam, que apoiavam. De modo que não havia meio de comunicação como temos hoje. De modo que quando um cristão se apresentava numa cidade, ele era necessário apresentar uma carta de recomendação. Eu sou crente, estou sendo recomendado pela igreja tal, pelo pastor tal, pelo presbítero tal. E Febe, agora, de caminho ou em direção a Roma, ela vai com uma recomendação do apóstolo Paulo. Paulo recomendou a Febe por uma razão muito simples. Febe era uma crente, de caráter testado e aprovado. Os cristãos em Roma não conheciam Febe. Febe morava na região da Caia, na região da Grécia. Só para os irmãos entenderem onde é que ficava Sincreia, ou Sencreia. Está ali Corinto, essa é uma foto, uma imagem geral para vocês terem uma visão das ilhas gregas e de onde fica a Grécia. Corinto está ali, ainda hoje tem as ruínas da cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, a chamada Dona dos Dois Portos, há uma outra imagem muito curiosa, você tem a cidade de Corinto e esse estreito que é chamado de Istmo. De um lado o Mar Egeu, do outro lado o Mar Jônico, Golfo de Corinto e o Golfo de Sarônico. Sencreia fica ali, a outra imagem vai ficar mais clara ainda. De um lado Sencreia, do outro lado Lecaion, e esse Istmo de 6 quilômetros. Era uma cidade rica, entre outras coisas, por essa intensa atividade mercante. Desde o 7º século a.C., houve uma intenção de fazer um canal ligando esses dois golfos, mas por conta dos recursos limitados não foi possível. Mas um governador de Corinto providenciou um sistema que ele chamou de diacaio, que era um sistema em que o barco chegava em um porto no extremo, desembarcava as mercadorias e ia num sistema de engrenagem até o outro extremo, que eram 6 quilômetros, e lá embarcava as mercadorias em outro barco, e até mesmo pequenos barcos faziam esse circuito, de modo que essa cidade de Corinto, e em particular esses dois portos, ficaram ricos com essas taxas alfandegárias. E Febe vivia na cidade de Sencreia, coisa de 10 ou 15 quilômetros de Corinto. Ela é dali. Mais para frente, no século XIX, foi aberto esse canal, que ainda hoje é muito utilizado, sobretudo para o turismo. Você pode conhecer lá o Istmo de Corinto e atravessar os dois golfos por esse canal de 6 quilômetros por 21 metros. Os barcos fazem esse trânsito ainda hoje. É de lá, ou é nessa região que Febe vive. Mas observe, a igreja de Roma não a conhece. Ela mora em Corinto, ela mora em Sencreia, ela mora do outro lado do mundo, digamos assim. E aqui uma coisa interessante, volta lá. A carta de recomendação fez toda a diferença. Paulo recomenda porque ele diz assim, observe o texto, recomendamos a nossa irmã Febe. Ela era recomendada porque era alguém da confiança de Paulo, alguém que tinha um caráter testado. O John Murray diz assim, observe o texto, Febe era uma mulher que realizara eminentes serviços à igreja, e a recomendação tinha de ser proporcional ao seu caráter. Paulo está recomendando aquela mulher porque ela era alguém de caráter irrepreensível, era alguém que tinha passado pelo teste do tempo, era alguém que realmente tinha o respeito e a confiança do apóstolo Paulo. E ela chega a Roma com uma carta de recomendação. É muito curioso porque, como alguém já disse, nunca uma mensageira levou uma carta tão importante. O que é que ela tem em mãos, irmãos? A carta aos Romanos.
E tem um extratozinho aí da carta aos Romanos, uma carta antiga. Deixa eu mostrar para vocês. É um manuscrito do segundo século. É o documento mais antigo da carta aos Romanos. Um pedacinho. Você é bom de grego, já deve ter lido alguma coisa aí. Mas nesse extrato que foi preservado, o nome de Febe está ali citado. Não é curioso? Um documento de mais de 1800 anos. E quando Paulo preparou o material, formatou, impressou, mandou encadernar e entregou na mão dela, ela tem em mãos aquilo que é considerado o maior tesouro do Novo Testamento. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas a carta aos Romanos é por demais especial. É a carta de maior densidade teológica, profundidade, é uma síntese do que é o Evangelho. E agora Paulo confia a essa mulher a carta aos Romanos. E ela agora está em viagem à cidade de Roma. Isso é muito interessante, muitíssimo interessante. Olha o que Martinho Lutero falou sobre a carta aos Romanos. Esta carta é verdadeiramente a mais importante peça do Novo Testamento. É o evangelho mais puro. É de grande valor para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também o ocupar-se com isso diariamente, como se fosse o pão diário da alma. Se nós fizermos uma leitura da história da igreja cristã, e eu fiz uma pastoral sobre isso hoje, a importância de estudar a história da igreja, nós vamos ver que a carta aos Romanos foi a carta que Deus usou para converter o coração de Agostinho, o grande teólogo da igreja. A carta aos Romanos influenciou Martinho Lutero. A carta aos Romanos foi o texto que influenciou John Wesley, um grande pregador do século XVIII. Quantas pessoas alcançadas! É como se o evangelho fosse redescoberto à medida que a mensagem da carta aos Romanos era lida e entendida. Uma carta preciosa. E a quem Paulo confia esse tesouro? A irmã Febe. E por que ela é recomendada? Porque era alguém de caráter aprovado, era alguém de confiança. E essa aqui é a segunda lição. O caráter de uma pessoa abre ou fecha portas. O caráter. Quem nós somos quando ninguém está vendo? Quem nós somos diante de Deus sem colocar nem tirar? Sem máscaras? O que somos? É o nosso caráter. E aquela mulher, pelos seus frutos, pelas suas ações, pelas suas palavras, pela maneira de viver, era alguém que Paulo olhava e dizia, essa mulher é crente, essa mulher é confiável. Está aqui a carta aos Romanos, entrega por favor. Receba a irmã Febe, ela é uma crente, eu a recomendo. É alguém da minha completa confiança. Irmãos, nem todas as pessoas são dignas de confiança. Esse é um assunto árido, mas é verdade. O mundo está cheio de pessoas de caráter duvidoso. Há uma passagem no Novo Testamento, que via de regra nós não damos muita atenção, mas eu tenho meditado muito sobre esse texto. É uma passagem em que o evangelista João fala sobre a percepção de Jesus em relação a algumas pessoas. O texto diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Há pessoas que são dignas de confiança, há outras que não. Jesus confiava em certas pessoas, mas em outras ele não confiava. O que é que faz de uma pessoa alguém digna de confiança? O caráter testado pelo tempo. E há muita gente de caráter duvidoso, pessoas intratáveis, pessoas que demonstram não ser leais, não serem honestas com Deus, consigo, nem com o outro. Nós precisamos entender que o caráter de uma pessoa abre ou fecha portas. Quando Paulo disse, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Febe era alguém de caráter testado. Paulo está dizendo, pode confiar nessa pessoa. Pode confiar. Ela era alguém realmente digna de confiança. Deixa eu lhe mostrar mais do que isso. Olha o que Paulo sugere. Que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que ela ou de que vós vier a precisar. Lendo mais uma vez. Que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ele não apenas recomenda a Febe, mas diz, olha irmãos, assistam, apoiem, recebam. Se ela tiver alguma necessidade, supram,
porque essa mulher é digna de confiança. Estou recomendando. Paulo pede que a igreja receba com apreço, com amabilidade, aquela irmã, que a igreja seja receptiva àquela pessoa digna de confiança. O grande pregador João Crisóstomo, do quinto século, comentando essa passagem, disse assim, na verdade uma pregação. Ele disse, Paulo a recomendou colocando assim, lado a lado com as necessidades dessa bendita mulher, os seus atributos. Vejam quantas formas ele encontra para conferir-lhe dignidade. Era alguém digna, era alguém que merecia respeito, atenção e era digna da confiança daqueles irmãos. Eu quero mostrar uma foto para vocês. Quem acertar a foto vai ganhar uma sobremesa. Quem é esse menininho aí? Presença ele tem, né? Já com pinta de homem. Ele é o maior estadista do século XX, o grande Winston Churchill. Está ali, como o tempo muda as pessoas, né? Ele nasceu no dia 30 de novembro de 1874. Ele é filho da alta classe aristocrata de Londres, filho de um conde, Rodolfo Churchill, e sua mãe preciosa, que tanto o abençoou. Ele nasce prematuramente, tem muitas dificuldades na infância, ele vive uma infância solitária, era muito comum à época, sobretudo na era vitoriana, as crianças nasciam, os pais entregavam para que outras pessoas pudessem cuidar. É uma coisa estranha, mas era o que acontecia. E Churchill viveu assim, amando os pais à distância, praticamente, como ele diz em suas biografias. Mas é curioso que uma mulher fez toda a diferença nesse processo. Eu encontrei um artigo semana passada, em um jornal da Inglaterra, em que um autor publicou um livro falando sobre a mulher que formou Churchill. E esse artigo ele fala sobre essa mulher que eu já conhecia, mas que ele escreve com muita substância, ou com propriedade, melhor dizendo, essa figura, Elizabeth Ann Everest. Essa é a mulher que criou Churchill até os 14 ou 16 anos de idade. Curiosamente, ele vai falar muito sobre essa senhora, que ele tratava como uma mãe, como alguém por quem ele tinha muita afeição. Agora, como essa senhora foi parar na casa de uma família tradicional, rica, da realeza britânica? Porque ela trabalhou na casa de um clérigo anglicano, cuidando das suas filhas, e quando a mãe de Churchill ficou doente por conta do nascimento dele, nasceu prematuro, com muitos problemas, ela estava procurando alguém que pudesse cuidar do filho. E esse anglicano disse, eu tenho uma pessoa, ela cuidou dos meus filhos e pode cuidar do seu também. Ele recomendou a Elizabeth Everest. Ele vai falar que essa mulher piedosa ensinou os princípios da fé cristã, memorizava as escrituras, cantavam hinos, cantavam histórias, contava a ele as histórias dos heróis da fé, sugeria a ele imaginar como seria Jesus o Salvador. Tudo isso marcou profundamente a vida dele. Não diria que Churchill era um novo convertido, um cristão, alguém que de fato passou pela experiência do novo nascimento, mas usando a linguagem do Schaeffer, é alguém que teve a influência da fé cristã até o fim da sua vida. E ele vai dizer o seguinte, na verdade, uma biógrafa do Churchill, que era amiga dele, Carter. Churchill teve uma infância solitária e triste. Foi a senhora Everest que o confortou, tornando-se a única fonte de compreensão humana. Era ela a fonte onde ele enxugava as lágrimas e aquecia o coração. Ou seja, que mulher abençoadora. O impacto da vida dessa senhora sobre a vida daquele que seria o grande estadista do século XX, um homem notável. Se hoje nós não estamos falando alemão forçadamente, entre outras coisas, devemos agradecer a Deus pela vida do Churchill, que foi nos grandes notáveis, sobretudo para deter o maligno nazismo. Em um de seus livros, chamado Primeiros Anos, ele diz o seguinte sobre essa senhora. A senhora Everest cuidava de mim e providenciava todas as minhas necessidades. Era ela que confiava todas as minhas preocupações, tanto nessa altura, quanto no tempo em que comecei a frequentar a escola. Ele fala dela com muito carinho. Ele esteve ao seu lado até o último dia, providenciou o funeral. Até o seu último dia, ele providenciou alguém para estar sempre lá no túmulo, limpando e colocando flores. Era alguém que marcou profundamente a vida do grande Churchill. O ponto qual é? Essa senhora chegou naquela casa porque era alguém de caráter, testado pelo tempo, foi recomendada porque era alguém digno de confiança. Quando você tem um filho, uma criança indefesa,
cheia de necessidades, e você procura por alguma necessidade uma babá, alguém para cuidar do seu filho, um tesouro inestimável, você procura as referências. Essa pessoa é digna de confiança? Posso confiar? Como é isso? A mãe, o pai que ama o filho, procura isso. E aquela família procurou alguém de confiança. O ponto é, nós precisamos ser pessoas dignas de confiança, de caráter testado pelo tempo. Um dos grandes escândalos do cristianismo no Brasil é a quantidade de evangélicos que não são dignos de confiança. Foi escrito um livro um tempo atrás sobre o escândalo do comportamento evangélico. Há muitos empresários que não empregam evangélico. Frequentam a igreja, mas o caráter é pior do que o pior dos descrentes. Nós precisamos ser pessoas de caráter transformado, pessoas recomendáveis, dignas de confiança. Caminhando, um outro elemento que podemos aprender sobre Febe. Ela é servidora, uma mulher ou uma irmã que servia. Recomendando-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. É muito curioso isso. Quem é Febe? A mulher que está servindo em Cencreia. Que coisa mais linda para dizer a respeito de uma pessoa. Quem é fulano? É alguém que está servindo. Numa época em que tem tantos senhores, tantos homens e mulheres altivos e cheios de si, querendo ser senhores de tudo e de todos, Febe é alguém que está servindo a igreja. Isso é muito interessante. A palavra empregada aqui é o termo feminino para a palavra diácono. Por isso, em algumas versões aparece a palavra Febe, que é diaconisa em Cencreia, ou que está servindo como diaconisa na igreja. Mas observe, há uma discussão teológica, na verdade uma discussão entre os filólogos da língua grega sobre o uso dessa expressão. Pode ser que o termo seja usado como uma diaconisa, um paralelo ao diácono, mas boa parte do testemunho dos biblicistas é que, na verdade, ela está exercendo uma função diaconal. Ela é chamada de serva. E a palavra servo, no grego, é diáconos. E ela é uma diaconisa, uma servidora. Não existe nenhuma indicação que ela era uma diaconisa ordenada pela igreja e recebe o título de diaconisa, como algumas denominações posteriormente passaram a usar. Um grande comentarista bíblico chamado Matthew Henry, no século 17 ou 18, me fala a memória, ele escreveu um comentário dizendo o seguinte: sem dúvida, Febe não era diaconisa no sentido ministerial que o termo diácono tem, por exemplo, em 1 Timóteo 3,8. Tal coisa tem sido uma inovação, pois algumas denominações inventaram isso no presente século. Nos primeiros dias do cristianismo, chamava-se de diaconisa certas irmãs que, de maneira especial, se dedicavam ao cuidar dos pobres e dos enfermos, como também de alguns serviços de limpeza na igreja. Ela é esta pessoa que está servindo a igreja. E Paulo chama, então, de servidora, ou diaconisa, no sentido de que ela está exercendo a função de serviço. É curioso notar que não há nenhuma menção no Novo Testamento à figura da diaconisa. A expressão diaconisa aqui é simplesmente uma função de uma mulher que está servindo alguém, ou servindo em particular a igreja. Um outro comentarista, o John Murray, diz assim: os serviços prestados eram semelhantes aos realizados pelos diáconos. O ministério desses consistia em atos de misericórdia para com os pobres, os enfermos e os desamparados. Essa é uma área em que as mulheres crentes, por igual modo, exercem suas funções e graças. Qual é a aplicação aqui para nós aprendermos sobre esse aspecto do serviço, da atitude servidora de Febe? A lição é esta: a vida cristã é servir e não buscar benefícios. A gente vive hoje uma inversão de valores completa, né? Muita gente quer ser servida, mas não quer servir, em todas as áreas. As pessoas buscam uma igreja hoje como buscam um serviço qualquer. A mentalidade do membro, o conceito de membresia está sendo suplantado pelo conceito de cliente. Então você procura um serviço como um cliente e procura um prestador de serviço. Se o serviço não está sendo bem prestado, você contrata a Leninha para providenciar uma ação por quebra de contrato do serviço, ou então procura outro prestador de serviço. Mas a igreja não é empresa, nesse sentido.
Você não é um cliente, você é um servo. Se passou pela experiência do novo nascimento, você é um servo. E você deve, evidentemente, buscar uma igreja que tenha saúde, que possa lhe dar as condições para continuar crescendo na fé, mas não pode pensar na igreja como uma prestadora de serviços que você pode deixar e buscar uma que presta um melhor serviço, simplesmente com a mentalidade do cliente. E alguns dizem assim, eu sirvo a Deus e não a igreja. Se escrever isso ou falar isso, pode colocar uma placa lá, ignorante. E eu vou falar, lançando mão aqui de um homem mais antigo, mais sábio, Isaltino Gomes, o falecido Isaltino. Olha o que ele diz. Ser servo de Deus é fácil. Sirvo a Deus e não aos homens, diz o irmão ruim de relacionamento. Servo da igreja. A igreja é maior que nós. E não somos seus donos, mas seus servos. Uma forte evidência de que somos servos de Deus é sermos encontrados servindo a sua igreja. Se não está servindo a igreja, meu amigo, você pode ser servo de qualquer um, menos de Deus. Quem serve a Deus serve a igreja. Porque a igreja é a reunião dos servos. E o grande problema hoje é que falta gente como Febe. Onde está fulano? Está servindo a igreja. Hoje em dia nós temos o conceito do voluntariado. E qual é a ideia do voluntariado? Eu faço sobrar tempo. Eu não devo satisfações a ninguém, eu sou apenas um voluntário. Se você é um voluntário, você não é servo, porque servo não é opcional. Servir, diz a Escritura, é imperativo, não é uma opção servir. Se você é crente, a sua vocação é servir, não buscar benefícios. E Febe era alguém que servia. 2 versos para a gente finalizar esse ponto. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. Palavra de Jesus, o maior servo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o maior servo, o servo sofredor, que é o padrão para nós. Devemos servir a igreja e, em servindo a igreja, demonstrar que estamos servindo a Deus. Finalizo, então, falando sobre ela como benfeitora, uma irmã ajudadora. No verso 2, o texto diz assim, um texto muito curioso. Porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Paulo, falando isso sobre Febe. Ela tem protegido muitas pessoas, inclusive a mim. Eu li um artigo, uma minuta, na verdade, um comentário breve, em que o autor disse assim, a protetora de Paulo. Protetora de Paulo. Quem é essa mulher? O que ela fazia? A palavra protetora não é a mais adequada aqui. Está, por exemplo, na ARA, Almeida, Revista Atualizada. Mas em outras versões, como a NVI, a Almeida Século XXI e outras mais, a King James, já houve uma correção para o português. A ideia aqui é de benfeitora. A palavra aqui é ajudar, auxiliar, assistir, sustentar alguém. Febe era alguém que estava sempre à disposição para dar suporte, para promover o bem, para ajudar, para auxiliar. E Paulo diz, olha, ela tem sido ajudadora de muitas pessoas, inclusive de mim. Alguém disse com muita propriedade que, provavelmente, por conta do termo grego aqui, Febe era alguém de posses. Provavelmente uma viúva da aristocracia daquela região, que usou seus recursos para abençoar muitos cristãos, inclusive os pregadores, tal como o apóstolo Paulo. A palavra aqui é representante legal de um estrangeiro. A ideia de protetor aqui, que aparece em português protetor, o texto grego aqui é alguém que é um representante legal de um estrangeiro na cidade para assisti-lo juridicamente. Então, Febe era alguém que estava usando os meios necessários e legítimos para ajudar cristãos, em particular pregadores. O Champlin diz assim, a palavra patrocinadora, é outra possibilidade, talvez dê a entender uma pessoa de considerável influência, riquezas e posição social. Febe havia utilizado seus recursos mentais e materiais a fim de servir a igreja cristã, que se esforçava por mendrar em diversas localidades, sobretudo em Cencreia. Alguém que usou dons, talentos e recursos financeiros para abençoar a igreja cristã. O Stott diz mais, é evidente que Febe era uma mulher de posses e usava a sua riqueza para apoiar a igreja e também o apóstolo. O que nós aprendemos aqui nesse último ponto da mensagem, a aplicação é esta. A vocação cristã é abençoar vidas. E abençoar como? Com o que temos, com o que somos. Dons, talentos, recursos, tudo deve ser aplicado para a promoção do evangelho, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. E Febe é para nós um grande exemplo. E a pergunta é, nós estamos beneficiando alguém? Nós estamos sendo abençoadores de alguém?
Nós usamos os nossos talentos em todas as áreas para servir, para abençoar, para ser benfeitor de outros. Ou vivemos ensimesmados em torno de nós mesmos? Como é bom ser reputado como alguém que ajuda outros. Fulano de tal, um benfeitor, um ajudador, já me ajudou, ajudou fulano. Alguém que ajuda, que se dispõe a servir, não com o que não tem, mas com o que tem. Porque o engodo é achar que precisamos ter algumas coisas para a partir disso ajudar. Não é com o que você não tem, é com o que você tem, com talentos, com dons, com os recursos que Deus lhe deu, servir, abençoar. Febe era alguém assim. A última ilustração desse dia é, ou pelo menos dessa manhã, é a de Celina Shirley, a condessa de Huntington. Essa mulher foi notável, foi chamada de a rainha do metodismo no século XVIII. Ela se casou com um conde, uma pessoa muito rica. Casou-se aos 21 anos, aos 39 ficou viúva. Se converteu à fé cristã evangélica, ao metodismo. Conheceu os irmãos Carlos e o John Wesley, né? E ela fez tudo o que foi possível para promover a fé evangélica no século XVIII. Construiu escolas, igrejas, patrocinou estudos, formou seminários. Ela usou todo o seu recurso para o reino de Deus. Há, ainda hoje, 74 igrejas que ela construiu. Inúmeros pastores foram formados por ela. Ela patrocinou viagens do George Whitefield para as Américas, para a América, no século XVIII. Financiou a escola de pastores que o Wesley formou para abençoar um grupo de estudantes que queriam ser pastores. Essa mulher usou os recursos para abençoar vidas. E no final da sua vida, bem idosa, aos 84 anos, ela disse o seguinte, olha o que ela falou: meu labor está concluído, nada mais tenho a fazer, senão ir para a casa de meu pai. Serviu o Senhor com o que tinha, abençoou vidas, era uma benfeitora, e ainda hoje o nome dela é lembrado. É uma das grandes mulheres do passado que muita gente desconhece, a Celina Shirley, a condessa famosa do século XVIII. Abençoar vidas. Meus irmãos, último versículo dessa manhã, Gálatas 6, 9 a 10. Vamos ler juntos essa palavra abençoadora. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Quem são? É a pessoa que está ao seu lado aí, meu irmão. Ele é o seu doméstico da fé. É o próximo mais próximo, a pessoa que está ao seu lado. Os seus dons, seus talentos, seus recursos devem ser não apenas para você, mas também para abençoar aqueles que estão à sua volta. E eu oro para que nós possamos aprender essas preciosas lições com essa notável cristã exemplar chamada Febe.